Para quem ainda não me conhece, meu nome é Johan, eu sou gestor de startups e negócios ligados à economia digital. Estamos com a Eliane, que agora é efetiva, nossa parceira, grande colega do Sebrae Lab, serial empreendedora com vários negócios. Inclusive, ela vai trazer algumas dicas, alguns insights muito legais para vocês. E também é a gestora do programa Ali, que é um outro programa fantástico, no qual o João Frois é um dos consultores que vem facilitando e levando inovação para os pequenos negócios. Eliane, você quer dar algumas palavrinhas iniciais também? Eu só quero dar um oi para todo mundo. Gente, mais uma vez, bem-vindos a esse canal, que a gente faz com muito carinho, muito estudo, muita dedicação. A gente sempre quer trazer para vocês o melhor conteúdo, a melhor experiência que a gente tem, para ajudar vocês, de alguma forma, aí, a conseguir realizar o sonho de vocês, tá? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Frois, a gente é parceiro em vários negócios aí. Que bom estar com você aqui. A gente se sente em casa, então vão ser momentos assim bem legais. Sim, vai ser demais. Essa tarde promete. Então, agora já estamos aproximando-se do novo normal. A gente trabalhou muito, ficou debatendo muito sobre a questão da crise, da pandemia, do isolamento social, mas nessa semana a gente começou a ver que o comércio começou a abrir, as pessoas começando a voltar às ruas, começando a movimentar a cidade. Mas será que as coisas continuam do mesmo jeito? Será que a gente não aprendeu nada com isso, com esse movimento que a gente esteve durante esses meses? O nosso comportamento de consumo, será que é o mesmo? As pessoas pensam em comprar, vender da mesma forma? E você, empreendedor, será que a questão do isolamento não fez também mudar o seu mindset, a forma de atuação no mercado, buscar um novo posicionamento e tentar alcançar novos clientes? Inclusive porque agora a gente teve essa crise, digamos, foi um alerta para mostrar para você que, você tem que ficar esperto, porque nem tudo vai ser sempre apenas alegrias e tranquilidade para vender. Pode acontecer alguma coisa que vai fazer você mudar muito o seu posicionamento e necessidade de se reinventar, de inovar para poder sobreviver. E no caso, hoje, a gente pretende trazer um pouco dessa reflexão sobre as melhores estratégias de venda, não trazendo apenas aquela questão assim do já batido e-commerce, mas também como que o empreendedor, isso sim, a primeira coisa, como o empreendedor deve se preparar para conseguir montar uma estratégia de sucesso, para conseguir ter as melhores vendas. E, melhor do que ninguém para poder estar falando sobre isso, temos o nosso consultor especialista, João Frois, que eu acredito que todo mundo já estava ansioso para ouvir suas sábias palavras e finalmente conseguir dar aquela bombada, aquele up nos seus empreendimentos. Frois, pode nos dar uma aula de como vender melhor? Então, gente, primeiro, boa noite a todos, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, meu colega Johan, minha colega Eliane também. Um prazer estar com todos aqui também. A gente realmente começa a refletir cada vez mais sobre os nossos modelos de negócio, sobre as nossas formas de atuação, seja no mercado ou até mesmo a forma de atuação pessoalmente, né, com as pessoas. Quando alguma coisa acontece, né, um momento como esse, que realmente faz a gente repensar todas as nossas atitudes, ocorre. E, realmente, esses momentos, eles fazem com que a gente tenha que refletir muito. O Johan falou aqui de dar uma aula. Bom, a gente está aqui justamente para tentar, não necessariamente dar uma aula, mas principalmente para mostrar para vocês que é possível trabalhar realmente melhorias no seu negócio em períodos de crise. E não somente nessa crise, mas em qualquer crise. O principal ponto, a gente já vinha até conversando um pouquinho aqui anteriormente, o principal ponto que faz a gente refletir sobre como a gente pode mudar e trabalhar melhorias nas vendas ou no nosso negócio em momento de crise, é esse fato da gente repensar as nossas estratégias. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode falar aqui, a primeira coisa que a gente pode realmente já trazer de fato não há mudança sem se repensar algum negócio, sem se repensar a sua forma de atuação. Você passa por um momento, você tem uma crise, se você, naquele momento de crise, não parar para refletir sobre o que está dando certo e o que está dando errado no seu negócio,
você vai cada vez mais afundar naquele momento de crise. E o que a gente costuma dizer? Se você está passando por uma crise no seu negócio, significa que aquele seu modelo de negócio não está se encaixando com o comportamento do mercado. Então, esse é um fato muito importante para se analisar. Tem gente, por exemplo, nesse período de pandemia, que não sofreu crise. Mesmo no período de pandemia, tem vários modelos de negócio que não tiveram nenhum momento de crise. E esses modelos de negócio, eles não por não terem motivos, não é que eles não tenham motivo para repensar o negócio, eles têm também motivos para repensar, porque às vezes a crise não afetou eles agora, mas pode afetar em algum outro momento, porque esse período de pandemia, ele gera mudança comportamental. O seu público hoje, ele não é o mesmo público de ontem, principalmente porque ele está se acostumando com novas práticas que antes ele nem imaginava que ia implementar na vida dele. Por exemplo, vamos refletir uma coisa interessante. Tem muita gente, e aí acho que vocês devem ter alguém na família que já deve ter dito isso em algum momento, tem muita gente que antes desse período de pandemia nunca se imaginou usando tecnologia. Então tem muita gente que nunca imaginou estar participando de uma live aqui, assistindo uma live na internet. Tem muita gente que nunca imaginou estar realmente participando de algum momento, algum modelo de negócio. Ou seja, esses períodos de pandemia, eles são períodos em que a gente tem que começar a refletir sobre o nosso modelo de negócio. É o período ideal para você parar e refletir. Será que realmente eu estou aqui passando por tudo isso porque o meu modelo de negócio está dando certo? Ou será que o meu modelo de negócio está dando errado? Então, esse é o momento de refletir sobre o nosso modelo de negócio. Okay? Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui é reflexão. Reflita sobre como o seu modelo de negócio está ocorrendo, o que está ocorrendo com o seu modelo de negócio atualmente. Claro. E aí, Frois, outra coisa que é bem interessante que você colocou é que a crise, embora tenha impactado todo mundo, mas a gente observou que algumas empresas, alguns negócios, eles se deslancharam durante a crise, que eles conseguiram ter grande êxito, grande sucesso. Inclusive, alguns desses nós trouxemos em outras lives, mostrando como, por exemplo, algumas startups todo mundo, mas a gente observou que crescimentos astronômicos. Uma delas foi uma solução que facilita a compra durante a crise. Eles conseguiram ter bens alimentícios no mercado por meio do celular. Que era algo que nós trouxemos apenas em outras lives. Pode ser mostrando que não sei o quê, mas agora viu-se que era viável e é uma tendência que se mantém. Uma solução que o hábito de consumo vem se alterando agora. Porque antes eu precisava ir presencialmente para comprar um alimento, fazer aquela compra da semana, do mês. Agora não, eu posso pedir pelo celular, não preciso mais pegar fila, estacionamento, tomar chuva, o que seja, porque eu peço pelo celular, uma hora, alguns minutos, isso vai estar lá em casa. Outro grande sucesso também é em relação a conteúdo. O Frois colocou a questão assim, de live, e sim, embora tenha tido uma grande chuva de lives por aí, mundo afora, no Brasil e tudo mais, mas a gente viu que é um meio que a gente está conseguindo se aproximar das pessoas, levar conteúdo e também conseguindo ter essa interação. Então, são algumas tendências, alguns comportamentos que a gente viu que mudou. E que acredito que sim, podem ser tendências de continuidade de comportamento. O que você acha disso, João? Então, o principal ponto que a gente tem que analisar nessa questão é o seguinte: o seu modelo de negócio, como você já comentou, tem gente que, a gente estava falando, tem gente que não passou por momentos de crise, né? O que aconteceu que as pessoas não passaram por momentos de crise? De novo, a questão do comportamento do consumidor. Então, por exemplo, se você não analisar o comportamento do seu consumidor, você não consegue saber o que entregar para ele, como entregar, qual é a condição que ele quer hoje para ser entregue. Então, por exemplo, antes vamos pegar um restaurante, né? Um restaurante antes ele atendia os clientes, você chegava no restaurante, você sentava na mesa, você pedia, então era um hábito totalmente diferente, era um mundo totalmente diferente. Mas hoje você não tem mais essa opção. Mas o seu cliente ele continua precisando da mesma coisa, ele continua tendo a mesma necessidade, que é comer. Mas essa necessidade não é uma necessidade só de comer, ele tem a necessidade de comer e de passar por uma experiência, porque senão ele não iria no seu restaurante, ele comeria em casa, mesmo com o restaurante funcionando antes.
Então a gente tem que entender que quando você procura um produto ou um serviço, você não está procurando só um produto ou um serviço. Você está procurando essencialmente suprir uma necessidade sua como cliente. Qual é a necessidade do seu cliente? Qual era a necessidade dele antes? Será que o seu modelo de negócio estava atendendo a necessidade dele antes? Qual é a necessidade dele agora? Porque é interessante a gente refletir sobre isso. Não é só o hábito que muda, a necessidade também muda. Por exemplo, a gente estava comentando sobre o fato da gente hoje ter, a maior parte dos negócios estarem trabalhando home office, né? O home office, ele gerou nas pessoas uma série de reflexões que elas nunca tinham parado para pensar. O home office gerou nas pessoas uma série de mudanças de comportamentos, de hábitos que elas nunca tinham parado para pensar. Uma série de pessoas passou a fazer atividade física porque tinha tempo, porque não tinha mais o tempo gasto no trânsito, conseguiu otimizar o seu tempo com o home office e passou a praticar atividade física, acordar mais cedo para isso. Uma série de pessoas passou a ficar mais tempo com os filhos, com a família. E esses hábitos geraram nelas mais vontade de passar por experiências, por exemplo. Às vezes eu não quero só comer alguma coisa, eu quero pedir uma comida e que venha uma mesa diferente, que tenha uma experiência para eu poder compartilhar com a minha família. Então a necessidade do seu cliente ela mudou muito por causa disso. E aí, se você não parou para analisar qual é a necessidade dele atualmente, o que acontece? Você acaba tendo uma queda nas suas vendas. As suas vendas caem muito, mesmo que você migre para o segmento digital, você ainda não está atendendo a necessidade do seu cliente, porque você não parou para analisar qual é a necessidade dele. Então esse é um ponto importante, a gente tem que entender qual é a necessidade do meu cliente. E essa necessidade ela muda todo dia praticamente. E assim, não é só um cliente. Quando eu falo atender a necessidade, não é atender a necessidade só de um cliente. A gente tem que entender que as vendas só vão ser impulsionadas se você conseguir entender a necessidade dos seus clientes todos e atender as necessidades todas. Aí entra muito o que a gente fala quando a gente fala de startups, da questão de escalar o seu negócio, né? Não adianta eu suprir uma necessidade de um público muito pequeno que necessariamente não vai me trazer uma renda muito grande. Poxa, João, então você está querendo dizer que eu tenho que deixar esse público para lá? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que criar para esse público uma alternativa de solução que seja viável para mim, ou seja, que não vai me gerar muito custo para isso, mas que ao mesmo tempo supra a necessidade dele. Ou o contrário, eu tenho que fazer com que as outras pessoas que ainda não enxergaram essa necessidade passem a sentir a mesma necessidade que aquele público pequeno tem. Aí Bacana. A gente pega um exemplo do que o Steve Jobs fez. O que ele fez com o iPhone foi literalmente criar uma necessidade na gente que não existia naquele momento. Sim. A partir do momento que ele começou a investigar o público dele, que ele começou a entender que as pessoas faziam exatamente o que elas fazem hoje com um telefone, elas faziam antes com vários aparelhos, ele enxergou ali uma necessidade que ninguém ainda tinha enxergado, que é como é que eu posso reduzir a quantidade de aparelhos para entregar a mesma solução. E aí, a partir do momento que ele fez isso, ele conseguiu suprir a necessidade em gente que já via isso, já sentia esse problema antes. A gente chama isso de early adopters, ou os adotantes iniciais, ou seja, são as pessoas que já sentiam isso antes, já sentiam essa dor, mas ainda era um público bem pequeno. E a partir do momento que ele mostrou que aquilo ali era essencial e fazia com que a vida de qualquer pessoa fosse simplificada, ele aumentou daquele público pequeno para um público muito maior. E aí, com isso, ele conseguiu escalar muito mais as vendas dele e ele conseguiu entregar uma solução que hoje ninguém vive sem. Ele conseguiu revolucionar o mercado com isso aqui. Ou seja, criou um modelo de negócio a partir de uma necessidade que ele conseguiu não só identificar, mas conseguiu gerar essa necessidade no público todo. E aí a gente tem que avaliar o que você hoje consegue identificar de necessidade para o seu público. E como essa necessidade pode ser levada para todas as pessoas. Ou seja, como é que eu posso fazer com que algo que algumas pessoas têm interesse só possa se tornar interessante para muita gente? Eu preciso, de novo, saber e estar junto do meu público, fazer com que o meu público consiga enxergar valor naquilo. Aí a gente entra com algumas técnicas para enxergar valor, que a gente vai falar já já. Mas esse é um ponto importante para refletir. Qual é a necessidade que o seu produto ou o seu serviço hoje supre do seu público? E aí, de novo, não é uma necessidade básica de, eu preciso oferecer uma forma de alimentação para o público. Não. Qual é a necessidade principal do seu público hoje? Ele tem interesse de quê? Tem interesse de comer? Sim. Comer o quê? Ele tem interesse de comer passando por uma experiência? Qual é a experiência que ele quer passar? Então, a necessidade real. Tem que encontrar a raiz do problema e tratar a raiz do problema. Deixa eu comentar uma coisa.
Diga, amiga. Deixa eu comentar, porque você falou essa questão do lanchar e assim, de ir lá comer. Não é só comer, né? Eu, por exemplo, descobri que o sanduíche em casa não tem o gosto do sanduíche na rua. Isso é uma coisa que eu descobri. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu vou às lanchonetes, pego meu lanche e como dentro do carro. Literalmente dentro do carro. E eu tava pensando, antigamente era assim. Você lembra? As lanchonetes eram assim. As pessoas serviam no carro. Os drive-ins. E eu falei, caramba, por que alguém ainda não bolou um negócio desse, né? Porque a gente consegue ter uma experiência legal dentro do carro, né? Então, eu acho que seria uma boa dica aí para algumas lanchonetes que, por exemplo, fazem o pick-up das entregas, de repente servirem no carro e as pessoas ficarem no carro. Porque eu sou dessas que comem dentro do carro e não comem em casa, entendeu? Porque para mim não tem o mesmo gosto. Não, com certeza. E aí é engraçado, olha só que curioso que você falou. E ajudar muito se tivesse aquela garçonete de patinadora também. Só não sei se encaixaria muito bem a garçonete. O hábito de consumo também, né? Mas olha só que curioso que você falou. Você mostrou que um hábito que era comum antes, há muito tempo atrás, e que por ser comum gerou um modelo de negócio que fazia muito sucesso na época, ele está se tornando comum hoje. Aí é engraçado a gente refletir sobre isso, né? Brasília é a única cidade, eu não sei, eu diria que até da América Latina, mas não sei se ainda é essa a realidade. Mas é a única cidade, pelo menos do Brasil, que ainda tem um drive-in, um cine drive-in. Cinema drive-in. E esse cinema estava às moscas. Esse cinema estava literalmente quase falindo, porque as pessoas não iam. E hoje, ele é a principal atração das pessoas nesse período de pandemia. Então, se a gente começa a refletir que o mercado muda, e às vezes ele muda e ele é cíclico muitas vezes, às vezes ele muda e ele volta atrás numa tendência de muito tempo atrás, a gente começa a perceber que dá para a gente às vezes se reinventar pegando ideias que já existiam, ou pegando uma ideia que existe em um outro país e trazendo para cá para dentro. As pessoas têm que entender também que inovação não é tirar nada da cartola do nada. Não, eu posso inovar, por exemplo, simplesmente pegando uma ideia que existe lá fora, que ninguém implementou aqui dentro, e trazendo para o meu público. Vou dar um outro exemplo aqui. Existe uma startup, que o nome dela é Go... Não, Go Fast, eu acho que alguma coisa assim. Mas enfim, essa startup aqui do Brasil, depois eu passo direitinho, mas essa startup está trazendo para cá, para o Brasil, um conceito que já funciona lá fora, que é o conceito de abastecimento na sua residência. Então, por que eu vou para um posto, parar o meu carro, perder tempo que eu estou, por exemplo, precisando compensar, para abastecer o meu carro, se eu posso fazer isso na minha residência, enquanto ele está parado no período de noite? E aí, esses carros, né, que fazem abastecimento, eles estão se tornando uma tendência muito forte lá fora, e estão voltando a se tornar uma tendência aqui também. Essa tendência, por exemplo, que a gente nunca imaginou, né, alguém vir abastecer na sua casa, até porque as normas hoje que a gente tem não permitem isso, né? Mas aí é que tá, não permitem até um certo ponto. Se você tem um negócio que você quer transgredir, quer criar um negócio disruptivo, muitas vezes você vai ter que analisar as brechas que a lei te dá para você poder empreender. Assim foi com o Uber, e assim também está sendo com as insurtechs, que são as startups na área de seguradoras, né? Inclusive aqui em Brasília a gente tem uma que funciona muito bem aqui, né? Que é a Onsurance. Até um caso bem legal aí de um colega aqui, que eles fizeram uma startup na área de seguro. E é um seguro que você paga, né? Enfim, de uma forma diferenciada. Você paga esse seguro para usar. É Otimicar, né? Hã? É Otimicar? Não, Onsurance. Mas enfim, isso mesmo. Eu só quero fechar esse ponto, Johan, só para a gente poder refletir nesse ponto. A startup que eu estou falando, que trabalha abastecimento na sua residência, ela ainda não está totalmente em operação, só em alguns estados. Mas com esse período de pandemia, por exemplo, qual é a probabilidade disso se escalar de uma forma que possa se tornar um grande negócio no futuro? A gente tem que trabalhar uma ideia com base na necessidade do cliente. O que seu cliente precisa, e aí não vem fator limitador nesse momento. Mas a lei não permite. Espera aí, vamos tentar encontrar o que a lei permite para eu conseguir entregar essa necessidade para o cliente. Se a lei não permitir, e aí eu falo muito sempre isso,
A demanda é mais forte e ela muda a lei muitas vezes. Isso aconteceu com o Uber. A demanda mudou a lei e fez com que as pessoas se readequassem e o negócio passou a fazer mais sentido por causa da demanda, né? Então a demanda se tornou mais forte do que a lei nesse caso, ok? Bacana. Diga, Ewan. Então, o ponto que eu ia trazer é o que a gente às vezes traz muito no mundo startup, assim por dizer, na economia digital, que é o que a gente chama da proposta de valor. E aonde que nasce a chamada proposta de valor? Que é justamente o encaixe entre a necessidade identificada do cliente, aquela dor que ele está tendo, com o remédio que ele espera, que é o produto que muitas empresas, que muitas startups, empresas de tecnologia vêm trazendo. Então, naquele momento ali, consegue-se identificar o equilíbrio perfeito entre a necessidade, o remédio necessário para atender a demanda da empresa, do cliente, né? E o meio tecnológico, solução que é entregue. Por isso que, tanto é que a proposta de valor também tem que ser revisado. E é um conceito assim, que é muito importante que as empresas tenham em seus estabelecimentos, em seus negócios, e no que a gente vai agora aprofundar um pouco mais em relação à estratégia, porque é o fundamental. Quando a gente pensa um pouco em estratégia, a gente tem que pensar também em planejamento. Como é que eu vou organizar as minhas vendas, o meu negócio, para que eu consiga alcançar um determinado resultado? Então, aqui tem basicamente 4 tópicos essenciais para ser pensado. A primeira coisa a ser pensada é o quê? Qual o produto, serviço que eu tenho para atender a demanda, a necessidade que o mercado está levantando. Então, o mercado tem uma necessidade, então eu tenho um produto certo? Ou devo adequá-lo? E o terceiro ponto, como que eu vou chegar a ele? A que nível que eu vou alcançar? Eu vou vender para todo o Distrito Federal, toda a população do Brasil, somente segmentado? E definir metas bem alcançáveis de serem executadas. Não seria mais ou menos isso, Frois? Isso aí. O que acontece? Quando a gente fala dessa entrega que você tem que fazer de acordo com a necessidade de um consumidor, né? A gente está falando essencialmente dessa questão da proposta de valor, né? Existe uma técnica, um método, né? Enfim, uma metodologia que o Clayton Christensen, né, criou e disseminou muito isso, enfim, que é o job to be done, ou seja, qual é a tarefa, o trabalho, né, como do inglês, né, o trabalho que eu vou realizar para o meu cliente. Qual o job que eu vou realizar para o meu cliente? Então, o meu cliente, ele precisa, de novo, ele não está procurando um produto, ele não está procurando um serviço, ele está procurando uma solução. Ele está procurando alguém que resolva o problema dele, alguém que resolva a necessidade dele, que realize um trabalho para ele. Qual o trabalho que eu vou querer realizar para o meu cliente? Então, primeiro eu tenho que entender quem é o público que eu quero atender. Esse público que eu quero atender, eu tenho que pesquisar quais são as necessidades dele, porque eles têm várias, ok? E eu tenho que identificar uma necessidade que talvez seja uma necessidade que venha a bater. Eu sempre falo para fazer essa análise. Não pega todas as necessidades, pega uma necessidade que bata bem com a sua habilidade. Por exemplo, eu adoro cozinhar, mas eu odeio cozinhar sob pressão, odeio. Eu não consigo cozinhar sob pressão de jeito nenhum. Então, como é que eu vou criar um modelo de negócio no ramo de alimentação se eu não tenho a menor paciência para cozinhar sob pressão? Pô, João, mas aí você pode contratar alguém para fazer isso e você pode ganhar dinheiro dessa forma. Ok, mas até que ponto eu estaria disposto a ficar acompanhando a qualidade do serviço dessa pessoa que está sendo prestada, já que eu não gosto de cozinhar sob pressão e não gosto de me envolver em algo que envolva cozinha e entrega e essa parte comercial. A logística, né? Essa logística toda. Será que eu vou ter paciência para fazer do meu negócio o melhor negócio que existe nesse ramo? Então, talvez seja melhor eu trabalhar com um segmento que seja da minha expertise, com uma área que eu tenha interesse e com uma área que eu tenha habilidade. Se eu conseguir fazer essa análise, essa analogia, né, eu consigo, de uma certa forma, fazer o seguinte, pegar aquela ideia, aquele público que tem aquela necessidade, pegar a minha habilidade, ok? E entregar uma solução para a necessidade dele com base na minha habilidade. E isso é possível, extremamente possível, porque as soluções são diversas. Vou dar um exemplo básico. A Eliane comentou, né, a gente tem interesse, por que não... Eu gosto de comer no carro, não tenho o mesmo gosto, né? Eu, por exemplo,
Depois, eu não sentia essa necessidade antes. Depois que eu fui pai, né, e que a gente acaba tendo menos tempo, mas o principal, depois que a gente acaba tendo uma vida mais corrida, ir ao supermercado, para mim, se tornou uma coisa muito difícil. Antes da pandemia, até. Por quê? Porque às vezes acontecia assim, juntava, às vezes, eu e minha esposa para a gente ir no supermercado. E antes do meu segundo filho, o Matheus, que veio agora em julho, o meu filho, Lucas, já era uma situação muito difícil. A gente tem que botar ele no carro, na cadeirinha, ir no supermercado com ele, os dois juntos, fazer as compras. Isso se tornava algo muito complexo de se fazer. Isso. Se tornava algo muito difícil de se fazer, porque eu ia ter que descer, fazer todo esse processo, depois voltar para casa com as compras. E se eu pudesse chegar e pedir as compras na minha casa? Antes, poucos supermercados ofereciam isso com o mesmo preço que ele faz na prateleira. Verdade. Hoje, no período de pandemia... E com a mesma qualidade que tem hoje. E a mesma qualidade. Né? Hoje, no período de pandemia, a maioria deles estão fazendo isso. Então, você percebe que a necessidade não surgiu agora, ela já existe há muito tempo. Só que as pessoas, às vezes, optam por não explorarem essa necessidade. E por que eu não exploro, às vezes? Porque eu não me sinto confortável ou porque eu não vejo que aquilo ali pode ser pode trazer um retorno interessante, pode ser algo interessante para o meu negócio. A partir do momento que eu tenho uma quantidade maior de clientes, eu posso mostrar que isso se torna algo interessante e mais relevante para o meu negócio. Mas o que a gente está trazendo é justamente esse fato, dessa estratégia. Você tem que entender qual a tarefa que você tem que realizar para o seu cliente para entregar para ele valor. O seu cliente compra valor da sua empresa. Ele compra o quê? Ele compra uma solução para o problema dele. E se ele enxerga, primeiro, que ele tem um problema, se ele enxerga, segundo, que você pode ser uma solução para o problema dele, ele enxerga valor em adquirir aquela solução pelo valor que você determinar. Não adianta você achar, por exemplo, que você está entregando para ele um produto. O produto é só uma coisa. Você precisa entregar para ele solução. E essa solução, sim, ele vai enxergar valor. Eu vou dar um exemplo. Eu não me recordo agora o nome da empresa. Mas é uma empresa aqui, acho que até aqui do Cerrado. Desculpa. Eu tô trazendo várias empresas aqui. O pessoal do Sebrae vai me matar, né, com a propaganda. Não, tô vendo aí. Tá ajudando o pequeno negócio. Mas eu acho legal trazer, pessoal, porque é um bom exemplo. Sempre bons exemplos é legal a gente trazer. Mas o pessoal da Finigrama, se não me engano, Finigrama ou Filigrama do Cerrado, o que eles fazem? Eles entregam brincos, joias diversas, que tenham características do cerrado, ou seja, eles pegam ali uma semente, por exemplo, do cerrado, banham ela a ouro e entregam para o seu cliente. Entregam isso, enfim, vendem isso. Aí eu pergunto para vocês, você acha que isso é uma joia? Você acha que isso é uma semi-joia? O que você acha? É uma joia ou uma semi-joia? A folhada a ouro... Eu acho que é uma joia. Não, mas eu não digo nem pelo valor como diz, do metal, não. Eu digo pelo valor artesanal. Eu acho que esse é o valor que a mulher percebe, né? Sim, Quanto mais artesanal, mais assim, valor agregado é maior. Não necessariamente devido aumentar o seu ouro. Olha só que legal que a Eliane falou. Isso tem um valor artesanal, né? Então isso não é nem uma joia, isso não é nem uma semi-joia, isso é arte. Arte custa mais caro que joia, arte custa mais caro que semi-joia. Se eu vendo para o meu cliente, que eu estou vendendo, se eu mostro para o meu cliente, na minha proposta de valor, eu demonstro isso para ele, com palavras, com fotos, com material de marketing, por exemplo, mostrando para o meu cliente que o meu produto é único, que o que eu estou entregando para ele não é joia nem semi-joia, é arte, o meu cliente se interessa muito mais por isso. O meu cliente vai pagar o preço que eu determinar. Eu não vou precisar lutar por preço no mercado, porque o que eu estou entregando para ele é único, é arte. Então, é um conceito que a gente tem que entender, esse conceito da proposta de valor, não sendo como só... Tem gente que faz muito isso, né? Pega lá um business model canvas, lá um canvas de modelo de negócio, e o cara vai lá e bota lá, proposta de valor. É um aplicativo que entregamos isso, isso e isso. Não, o aplicativo é só o canal. A sua proposta de valor, ela vai muito além do aplicativo. Ela é a solução para a pessoa, que é entregue por um aplicativo. O que você entrega para o seu cliente? Qual é a solução que você resolve dele e quais os valores que você entrega para ele, qual o ganho que você gera para ele. Aí entra muito nessa metodologia que a gente fala do Job to be done. Antes de pensar em construir uma proposta de valor, procure usar, aí vai de uma dica de ferramenta, o Canvas da proposta de valor, ele te ajuda muito bem a construir uma boa proposta de valor. Por quê? Porque você tem, de um lado,
a cabeça do cliente, quais são as dores que ele tem, quais são as vontades que ele tem, as necessidades que ele tem, os anseios que ele quer, ou seja, o quanto ele quer ganhar quando resolver essa solução, ou seja, ele tem uma dor, mas essa dor, quando é resolvida, ele espera ganhar algo, né? Não só resolver a dor, ele espera ter benefícios. E existe o que ele quer fazer, que é o job to be done. Quando você transcreve isso para o outro lado do canvas da proposta de valor, que é o lado que trabalha a parte da empresa, a parte que você vai pensar no seu negócio, aí você tem como eu alivio essa dor do meu cliente. Então, pensa numa estratégia para aliviar a dor dele. Pensa numa estratégia para gerar benefício para ele, ou seja, mais do que aliviar a dor, gerar um benefício para ele. E pensa em como transcrever, montar aí nisso um produto. Fazer com que isso tenha a característica que possa ser comercializado. Então, você pensou em duas ações, uma ação para aliviar a dor do seu cliente e uma ação para gerar um benefício para ele, e aí agora você tem que pensar, como é que eu ganho dinheiro com isso? Aí é onde você constrói um produto ou um serviço. Então, entender, é o que eu estou falando sempre, assim, eu gosto muito de ser muito prático. Frois, posso só... Deixa só eu fechar, amiga, desculpa. Eu gosto muito de ser prático. A gente tem que pensar o seguinte, não adianta eu trazer uma ferramenta. Se a pessoa não souber usar a ferramenta, não vai funcionar de nada. É o conceito. O conceito é esse. Se você conseguir entregar algo para aliviar a dor do seu cliente e gerar um benefício para ele e ainda conseguir criar alguma coisa que possa ter uma cara de produto e serviço que possa ser comercializado, você tem um bom produto com uma boa proposta de valor para oferecer para o seu cliente. Desculpa, vai. Ei, Eliane, aproveitando que você já vai falar, eu queria muito que você trouxesse o seu exemplo de vida, né, de vida empreendedora. Como é que foi essa experiência de empreendedora do meio físico, passando para o e-commerce e depois para a questão de conteúdo digital e, por fim, agora a questão de jogos que você chegou. Traz um pouco para a gente sobre isso, que eu acho que é muito interessante para as pessoas terem uma reflexão sobre essa mudança de estratégia. Isso foi muito interessante, a minha história eu acho legal, até como exemplo do que as pessoas não devem fazer, sabe? Eu sempre digo isso, eu gosto de contar a minha história, a minha experiência, porque todo mundo que é muito apaixonado pelo que faz, acha que a única coisa que tem que fazer é vender muito. Que você chegou. Né? Então, assim, eu acreditava que eu podia pegar todo o meu dinheiro, não precisava ter conhecimento nenhum, simplesmente abrir uma loja no shopping, que realmente era linda, e trazia uma experiência de usuário fantástica, mas eu não tinha ideia nenhuma de nenhum processo ou de nenhum canvas. Eu nunca fiz um canvas, fiz um planejamento, fiz um job to be done. Não, eu simplesmente abri a minha loja, coloquei todo o meu dinheiro lá e eu passava de domingo a domingo trabalhando, virando dias e dias. E assim, não fecha a conta. Não, você pode vender o tanto que você quiser. Se você não tiver um planejamento financeiro, se você não tiver um planejamento de vendas, se você não tiver um acompanhamento, se você não fizer um canvas para entender como é que a coisa, o fluxo das coisas, como elas funcionam, é realmente eu falo que valeu como experiência, né? Claro, foi uma época da vida muito, muito legal, mas de lá eu tive que migrar realmente para o digital, porque realmente eu não consegui sustentar, a loja era num shopping, então você tem uma ideia do gasto que era, tanto físico quanto financeiro. Aí eu fui para a plataforma digital, né? Então eu abri um e-commerce. Só que eu percebi que as mídias digitais estavam crescendo muito na época, eu estou falando de 5, 6 anos atrás, e o Instagram estava começando a entrar como uma plataforma de venda muito forte, e eu entrei no Instagram e foi ali que eu fiz a marca começou a crescer realmente de fato para o mundo todo. E eu comecei a vender, então assim, o bom dos canais digitais é que não tem fronteiras, você se relaciona com qualquer pessoa em qualquer lugar. E eu comecei a vender para o mundo todo, ela começou a crescer, só que o que acontece, estava até comentando com o Frois agora há pouco, que quando você fecha a venda por mídia digital, a venda ela é muito pessoal, você gasta muito tempo com o seu cliente, né? Porque você vira um amigo. Ainda mais quando você transfere essa venda para o WhatsApp, então, aí sim é que a coisa realmente vira muito pessoal e você, para vender, tem que ser uma pessoa agradável, você não tem hora, você não tem fim de semana, você não tem noite. Eu cansei de vender às 3 da manhã, às 5 da manhã. Eu estava acordada, o negócio apitava, eu ia atendia e ali começava um diálogo, porque as pessoas, cada um tem o seu momento, né? E a plataforma digital, o WhatsApp, o celular, ela permite isso, né? A gente não tem muito respeito do momento de... E outra, se o seu cliente te chama às 3 da manhã e você não atende, ele se aborrece, Então eu senti uma necessidade de voltar novamente para o e-commerce, porque o e-commerce fica mais impessoal, você consegue
multiplicar ali os seus braços de venda, né? E me corrija se eu estiver errada, viu, Frois? Você começa a ter um alcance maior de venda sem ter o tanto pessoal. Então, você começa a fazer uma seleção dos clientes que realmente tem que ter um atendimento muito próximo e dos clientes que podem ser adquiridos ali pela plataforma digital como um todo, como o e-commerce, né? Mas uma coisa que eu queria dizer aquela hora, Faz, que você estava falando, era justamente isso, que as pessoas, por causa da concorrência, porque hoje a gente tem muito de tudo, né? Hoje em dia tudo tem muito. Então, por mais que você tenha serviços similares, a experiência do usuário que você oferece faz toda a diferença hoje em dia. Com certeza. E no neuromarketing as pessoas falam muito isso, que a gente está entrando na era da experiência do usuário, a gente deixou de ter um cliente. A gente tem agora uma pessoa que percebe que ela quer ter mais do que um produto, ela quer ter uma experiência com a sua marca. Mas é isso que eu queria falar. E aí, olha só que engraçado, porque você trouxe um ponto importante. A experiência dessa compra que você está tornando pessoal no WhatsApp, ela é uma experiência de compra diferente de uma compra no e-commerce. Então, assim, o que a gente sempre traz, assim, quando eu vou falar sobre isso, quando eu vou falar sobre isso com algum empresário, enfim, eu sempre trago esse ponto. Você tem que entender que, às vezes, você consegue vender uma coisa por um meio, e essa coisa que você vende por um meio, ela pode ser melhorada, você pode criar uma condição melhor para ela, agregar determinados serviços, por exemplo, ou determinados outras coisas, né, para gerar um benefício melhor para o seu cliente e com isso fazer com que você cobre por um preço diferenciado para vender de uma forma diferenciada no outro canal. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de vender no e-commerce determinado produto, e talvez esses produtos que vendam menos sejam válidos você colocar no seu e-commerce, fazer essa venda lá e tudo mais, mas os produtos que você tem muita gente te pedindo e que você faz uma grande venda desses produtos pelo meio pessoal ali no WhatsApp, com esse atendimento mais dedicado que a gente fala, vale a pena você ainda investir nisso e manter esse tipo de atendimento. Talvez num futuro mais próximo, aumentando a sua equipe para fazer com que mais pessoas deem esse mesmo tipo de atendimento, mas não vale a pena você migrar totalmente para o e-commerce. E aí entra muito essa coisa que muita gente está passando nesse momento, né? Será que vale a pena eu criar uma loja virtual ou eu fazer a minha venda, continuar fazendo pelo Instagram, o Instazap, que eles chamam, o Instagram e o WhatsApp. Instazap, né? Será que vale a pena eu fazer pelo Instazap ou será que vale a pena eu montar uma loja virtual? Depende do tipo de produto que você vende e da quantidade de pessoas que te necessita, que te exige esse atendimento pessoal dedicado. Aí é o que a gente fala muito, da questão do relacionamento com o cliente. Uma coisa é você... Tem gente que fala, eu me relaciono com o cliente pelo WhatsApp. Não, isso é o canal que você usa para se relacionar. Qual é a forma de relacionamento com o seu cliente? Ele compra sozinho, ou seja, ele compra automaticamente, ele vai lá no e-commerce e compra. Essa forma de atendimento é um atendimento semi-automatizado lá, enfim, pela web, ou seja, ele não tem contato com ninguém, é totalmente impessoal, ok? Mas funciona. Agora, será que funciona para todos os produtos? Às vezes eu quero tirar dúvida do produto que no site eu não consigo tirar. E aí eu faço o quê? Eu pego o telefone e entro em contato. Então esse atendimento WhatsApp, pessoal, ou mando WhatsApp. Você tem a mesma impressão? Você tem a mesma impressão que eu, que chatbots não funcionam? Eu não sei, eu não suporto chatbots. Então... Eu não achei ainda uma experiência positiva com chatbots, assim, não dá para mim. Se você tem essa experiência ou você conhece alguém que tenha vencido isso? É um assunto polêmico. Eu tenho alguns colegas que trabalham com chatbot, né? E alguns colegas que também trabalham com ferramentas e indicam ferramentas que ajudam você a trabalhar o chatbot, né? Aí só para explicar para quem está aqui, enfim, boiando na conversa, né? O chatbot, ele, na verdade, ele não é uma inteligência artificial, ele, na verdade, ele é como se fosse uma linha ali de algoritmos, né? Uma linha de textos possíveis que não chega a ser uma inteligência porque ele não raciocina sozinho. Você precisa ter uma interação. Você, o cliente, pergunta e aquele robozinho ali, ele dentro da base de informações que ele tem, ele encontra a melhor resposta de acordo com o gatilho da pergunta que você colocou. Então, por exemplo, na pergunta, às vezes você coloca ali, eu queria saber mais sobre seus produtos. Aí ele bota lá, saber sobre produtos, são 3 palavrinhas-chave, às vezes que ele bota ali, e aí quando tem na pergunta alguma daquelas palavras-chave, ele indica uma resposta para você automaticamente. Ou seja, você consegue otimizar tempo com isso.
Então, para que é legal usar um chatbot? Chatbot é legal para você monitorar grupos. Então, existe uma ferramenta de chatbot que você pode monitorar um grupo no WhatsApp. Então, vamos supor, eu boto lá o chatbot para funcionar e para fiscalizar 3, 4, 5, 6 grupos que eu tenho no WhatsApp. E se ele encontrar determinadas palavras, ele indicar o meu produto, como se fosse eu falando. Então, se ele procurar ali, por exemplo, alguém trabalha com inovação, aí ele vai lá e indica o meu produto para a pessoa. Então, o chatbot ele é um contato inicial. Ele vale a pena para você conseguir, por exemplo, lead, para você conseguir um cliente ali em potencial, vamos dizer assim, né? Uma palavra mais tranquila, né? Um cliente que possa vir a ser um cliente no futuro. Para você conseguir ter um primeiro contato com o seu cliente, o chatbot é legal. Mas vai precisar em algum momento, se ele já que ele te procurou por esse meio, você vai precisar em algum momento fazer a migração do chatbot para um atendimento pessoal dedicado. Alguém realmente ouvindo a necessidade do cliente e ajudando ele de uma forma mais pessoal. Então, o que eu sempre recomendo? Chatbot é ótimo, funciona muito bem, mas para esse primeiro contato. Se você baseia toda a sua linha de atendimento e de vendas em chatbot, o que acontece? Você acaba tornando o seu negócio totalmente impessoal. E as pessoas não gostam disso. Não adianta você achar que a tecnologia vai substituir isso que a gente está fazendo aqui. Um bate-papo, tecnologia não substitui. Um acolhimento ao seu cliente, tecnologia não substitui. Então você precisa manter esse tipo de atendimento. Aí é o que eu falo, vale a pena você migrar. Então faz assim, usa o chatbot para tentar filtrar quais clientes realmente você precisa dar um atendimento mais dedicado. Porque às vezes o cliente quer tirar uma dúvida tão simples que o chatbot já tira. Então eu costumo dizer que o chatbot é a migração das URAs, né? URAs, que são aqueles sistemas de atendimento no telefone. Você liga, fala com a máquina te transfere para alguém. Então o chatbot é uma migração, mais ou menos, a evolução disso. Mas ainda assim você precisa falar com o atendente. Né? Todo mundo ainda fala com o atendente, até porque hoje ainda existe esse tipo de segmento, você ainda precisa ter alguém ali para tirar sua dúvida. Então eu acho legal, desde que você faça junto dessa forma, vale muito a pena. Bem, Frois, falando nisso, eu acho que cabe muito a gente trazer aqui para o público, né, explicar um pouco mais sobre assim, acho que muita gente já ouviu falar isso de alguma forma, né, mas por isso que eu pedi para você dar uma explicação melhor sobre o funil de vendas, porque quando você trouxe essa questão assim do chatbot e tal, de automatização de divulgação sobre os produtos e serviços, né, me veio esse insight que era importante a gente trazer isso para o público geral, que embora seja amplamente utilizado, mas muita gente não sabe que às vezes está fazendo parte de um funil de vendas. Você pode explicar um pouco para a gente? Claro. Vamos lá. Então, assim, de uma forma bem prática e bem didática, vamos tentar ser assim, você não precisa necessariamente gravar o funil, você não precisa necessariamente usar uma ferramenta para... Não. Você tem que entender a lógica do funil de vendas. O que é um funil de vendas? É uma técnica que a gente trabalha, que é basicamente para você conseguir subdividir os seus segmentos de clientes. Até que esse cliente, que antes era sair do público geral e chegar no cliente que vai fazer uma compra. No cliente que tem interesse e que provavelmente vai fechar uma compra. Então vamos entender assim, o funil de vendas ele é dividido em 3 níveis, né? Eu tenho o topo do funil, eu tenho o meio do funil e eu tenho o fundo do funil ali, né? Lá no topo é quando eu determino e faço a seleção do meu segmento de mercado, do meu público-alvo. Então, o topo do funil é quem você identifica como sendo seu público-alvo. Então, assim, não dá pra gente também no topo do funil deixar muito geral a ponto de falar, como tem gente que pensa, às vezes, é engraçado quando eu pergunto assim, quem vocês acham que é o público-alvo da Netflix, quando eu dou uma palestra? Aí o povo falar, é todo mundo. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Por exemplo, a Netflix não é para aquela pessoa que não tem o menor interesse de ficar assistindo filme e série. Ele vai pagar, hoje está quanto? Acho que é 29, é isso? Alguma coisa assim. Por aí. Vai pagar R$29 e vai assistir um filme por ano. Para ele vai sair caro. Vai valer mais a pena ele alugar um filme em um outro canal, em um outro meio. Então, esse público não é o público da Netflix. Então, quem é o público da Netflix? Eu tenho que segmentar. Então, a mesma coisa funciona no funil de vendas.
Lá no topo eu vou botar qual o meu público-alvo. Como é que eu segmento isso? Eu tenho que entender qual as pessoas que eu busco. Lembra lá que a gente tratou lá desde o início, lá na nossa conversa aqui, a gente falou, né? Eu quero resolver o problema de quem? Qual o problema que eu quero resolver? Então é mais ou menos isso. Eu vou analisar as pessoas e vou ver quais são os problemas que elas passam. E vou ver desses problemas qual o problema que eu quero resolver. Que eu estou disposto a investir tempo, dinheiro e assim por diante para resolver aquele problema. Aí eu tenho o meu público geral, lá no topo do funil. Depois desse público, eu saio aí eu começo a analisar que esse público vai entrar no meu site. Então, se eu, por exemplo, trabalho com inovação e empreendedorismo, meu site é voltado para isso. Meu público vai chegar lá e vai procurar uma solução para isso. Então, ele acessa o meu site e é um público geral. Para ele sair dali e ser um público que eu consiga segmentar mais, eu preciso trabalhar uma série de informações para manter o meu público informado, para fazer ele amadurecer ao longo do funil, para se tornar um público que compre, por exemplo. Então, por exemplo, não adianta eu ter um site e só botar lá no institucional do site as coisas que eu faço. Se eu quiser, eu posso fazer isso no meu site, mas eu tenho que ter outros canais para entregar para o meu público conhecimento. Conhecimento sobre o que o meu negócio faz, conhecimento sobre quem eu sou, para fazer com que o meu público entenda quem eu sou, quais são as habilidades que eu tenho, quais são os negócios que eu trabalho, quais são os valores que eu tenho na minha empresa. E, principalmente, fazer com que esse meu público comece a sair de um público geral para um lead. O lead nada mais é do que um público em que eu já tenho ele mais segmentado, vamos dizer assim. Eu já sei que não é só uma pessoa que visitou o meu site. É uma pessoa que visitou o meu site e se interessou por esse conteúdo que eu coloquei lá. Se interessou por essa informação que eu coloquei lá. Eu estou falando site, mas pode ser o meu Instagram, pode ser o meu Facebook, pode ser o WhatsApp. Então é mais ou menos assim. Você vai lá no WhatsApp e faz uma postagem. Pessoal, temos esse produto assim, assim, assim. E coloca essa postagem e bota o seu Instagram, o seu Facebook. Se a pessoa comentou lá, ela automaticamente, se ela achou legal, ela já sai dali e já passa a ser um lead. Ela já é uma pessoa que talvez se interesse por mais conteúdos seus. Vocês já perceberam que é muito comum hoje, quando você entra no site, o cara vai lá, é especialista numa área, ele vai lá e fala assim, acessa o nosso e-book, é gratuito, você compra o e-book e consegue... O que ele está fazendo ali? Ele está tentando classificar um público geral para um lead. Ele está tentando fazer com que você, ele joga uma isca, que a gente fala, né? E essa isca lá, ele está tentando fazer com que você, que se interessou por baixar aquele e-book, você coloque os seus dados ali. Então você bota seu e-mail, normalmente, seu telefone, ou não, ou só o e-mail e o nome, e você consegue baixar o e-book. Dali, você já sai de um público geral para o lead. Ok? Então você já tem o contato da pessoa e já sabe o assunto que ela se interessa. Aí você consegue trabalhar ela para ser um prospect, ou seja, um cliente que vai amadurecer na linha de informações que você vai trazendo, para ele entender que, primeiro, ele passa pelo problema que a sua solução resolve, e segundo, que ele precisa da sua solução. Você percebe que até agora você não fez a venda. Você só está amadurecendo o seu cliente. Então, o que acontece? Preparando o cliente para consumir, né? Preparando o cliente para consumir. Porque não importa, ele pode ter baixado o e-book, mas nunca mais se interessar pelo seu conteúdo. Como é que você sabe disso? Oferecendo mais conteúdos para ele. Oferecendo mais informações sobre possíveis soluções. Dicas, orientações. Por isso que a história do canal do YouTube funciona muito para quem gosta dessa parte mais visual, né? De explicar. Porque você consegue fazer com que o seu público se interesse pelo seu conteúdo. E aí, quando você sair desse lead para um prospect, alguém que já se interessou, já amadureceu, já reconheceu um problema e já sabe que aquele problema ali pode ser solucionado por você, aí vale a pena você passar para a sua equipe de vendas o contato dessa pessoa e falar, oferece para ele isso, oferece para ele isso. Né? Então você começa nesse processo a oferecer as soluções que ele se interessa. Um exemplo bem básico. Eu faço um e-book explicando, tem uma loja que vende artigos de decoração. Aí eu faço lá um e-book dando dicas de como decorar sua casa. O meu cliente entra no meu site, acha legal o e-book, baixa o e-book, ele tem interesse em quê? Em saber como decorar a casa dele. Então ele sai de um público geral para um lead. Aí a partir do momento que eu faço com que esse meu público, já que ele se interessou pelo e-book, então eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer para ele desconto em algum produto na minha loja. Um exemplo. Aí eu ofereço um desconto em algum produto específico ali da minha loja, pequenininho, um item de decoração da minha loja. Se ele clicar e comprar, significa que aquele público já saiu de um lead
já passou a ser um prospect. Mas espera aí, João, ele já comprou, como é que ele é um prospect? Porque às vezes ele só comprou pelo desconto. Ele só comprou pela promoção que você deu. Às vezes ele não vai comprar tudo que você oferecer. Mas se ele comprou, ele já é um prospect. Ele é um cliente que vale a pena você oferecer para ele outras soluções. E aí você começa, nesse público, a oferecer mais algumas orientações de promoção, ou você começa a passar mais conteúdo para ele falando que tal item é legal para decorar tal parte da casa. E aí eu vou começando a entender os hábitos do cliente, vou vendo qual parte de item de decoração ele mais se interessa. A partir desse momento que eu percebo qual o item de decoração que ele gosta e quantas vezes ele decora a casa dele, qual a regularidade de tempo, eu consigo oferecer para ele um item mais caro, eu consigo oferecer para ele uma condição diferenciada, eu consigo fazer com que ele se torne um cliente fidedigno, um cliente fidelizado, na verdade, ao meu negócio. Aí é diferente. Então o funil é exatamente esse processo, que às vezes não precisa demorar um mês, um ano, às vezes ele é rápido, às vezes ele demora pouquíssimo tempo. E aí como é que a gente faz também isso? Entra muito a questão do atendimento pessoal que você falou, porque é importante a gente ter essa visão do cliente. Às vezes você faz um atendimento, bota o teu funcionário para atender o cliente, e ele fez um monte de pergunta, mas não conseguiu captar nenhuma informação para o seu negócio. Está tudo lá com o seu atendente. Ele sabe o que o cliente queria, ele sabe o que o cliente procurou, mas nada disso ficou registrado na tua loja. Se o cliente voltar lá no próximo período, você não tem como oferecer para ele direto o que ele quer. Você vai ter que fazer as mesmas perguntas e isso pode cansar o cliente. Então, assim, procura entender o que o seu cliente quer. E ficar ligado, assim, também nas oportunidades, né? A gente tem que ficar muito, assim, perceber muito as oportunidades, de repente. Eu me lembrei muito agora que você falando isso, daquele caso da Tesla, do carro elétrico, né? Do carro autônomo, na verdade, e que eles fizeram toda a programação para o carro parar quando via a plaquinha pare, né? Só que com um bug lá que deu no processo, o carro parava quando via a placa do Burger King. Né, isso aconteceu de fato. O Burger King ficou sabendo disso e lançou uma campanha publicitária toda em cima dizendo que os carros autônomos da Tesla eram tão inteligentes que até eles paravam para comer o Whopper Júnior, né? Então, eu acho que tem que ficar ligado nessas coisas. A gente tem que estar assim, realmente antenado de como a gente pode unir as pontas que às vezes não tem nada a ver para trazer esse cliente mais para perto da gente, né? Então, outra coisa que é muito importante, não sei se ficou claro para todos, né? A importância do dado, da informação que você tem hoje, principalmente no meio digital. Às vezes o que vale mais não é nem si o dinheiro que você está investindo, aquela coisa que você está pagando, mas sim o dado que você está entregando para o negócio. Que, por exemplo, no funil de vendas é essencial porque eu faço uma associação de quais indicadores que eu estou definindo para eu conseguir qualificar esse potencial cliente. E quais são as metas que eu pretendo alcançar para poder saber como que eu vou estar estimulando para que eu consiga ter novas vendas. Entende? Então, o funil de vendas é uma estratégia, sim. Só que para que ele funcione efetivamente, você tem que fazer o quê? Você tem que definir quais são as suas metas e os indicadores para que você consiga estar fazendo que esse funil vai se fechando e que você consiga estar chegando para esse potencial cliente, para um cliente consumidor, um cliente que venha a ser fidelizado. Né? É mais ou menos isso, Frois? É isso aí. E assim, é o que a gente sempre fala. Informação é tudo. É tudo. Eu até citei o exemplo agora há pouco. Né? Não adianta você fazer com que o seu funcionário atenda o seu cliente. Ele vai ter uma série de informações sobre o seu cliente essenciais para o seu negócio e você não registrar nada disso. Se você não registrar essas informações, o que vai acontecer? O cliente vai embora e aquilo ali faz com que você não conheça o perfil do seu cliente. Isso faz com que você não consiga entender o que oferecer para ele ou para cliente, ou às vezes até analisar qual é o perfil recorrente do seu cliente. Às vezes é legal você analisar isso. Olha, eu tenho muitos clientes que procuram esse produto, eu tenho muitos clientes que têm essa dúvida, que têm esse problema. Aí, falando aí do funil de vendas, entra nessa linha. Às vezes você, quando percebe uma dúvida frequente, você pode criar um material de informação para captar lead, um e-book, um infográfico, com essa dúvida.
Mas se você não tiver essa informação do seu cliente, você não vai conseguir criar um conteúdo relevante para ele e você não vai conseguir classificar ele no meio do funil. Então, é interessante a gente entender que as informações, os dados, eles existem vários dados e eles podem ser tratados de várias formas. E com a internet, esse recurso que a gente tem agora de venda digital e assim por diante, o pessoal está usando cada vez mais, né? Não adianta você montar uma página no Instagram e usar lá, como a gente falou, o Instazap, né? E não salvar essas informações. Não ter essas informações tratadas. Então, às vezes, você está lá, que nem você falou, né? Está lá num bate-papo grande com o cliente, pegando um monte de informação do cliente, mas você não pegou uma planilha ali simples, não precisa ser nada complicado, uma planilha simples e anotou ali para verificar no final do mês quantos clientes tiveram o mesmo tipo de atendimento como o seu. Com essa informação, você consegue avaliar se vale a pena investir numa equipe maior para fazer esse tipo de atendimento. Então, assim, as informações, elas são muito importantes. Eu falo muito assim que inovar é criar conexões de informações. Então, eu pego uma informação que existe, conecto com outra informação, com outra informação e com outra informação, eu conecto todas essas informações, eu crio algo inovador. Agora, se eu não parar para analisar essas informações, elas vão se perder e eu não vou conseguir inovar de maneira nenhuma. Então, é a diferença de sair. É o que eu falo. Dá para você ter um negócio dessa forma? Dá. Só que você vai chegar até um nível e vai ficar ali. Se esse nível para você é satisfatório, ok. Agora saiba, e é o que a gente está tratando hoje aqui, que quando chegar um período de crise, você vai cair. Porque o seu nível está ali. Você não está procurando abrir novas frentes de comércio, novas frentes de negócio. Você não está procurando abrir novas fontes de receita. Você não está procurando expandir o seu negócio. Então ele vai ficar estagnado ao ponto de que, quando ocorrer uma crise, essa crise possa vir te afetar. Então, se você estiver buscando novas conexões, você vai estar à frente. Por isso que eu falo e repito, teve gente que não teve crise nesse período de pandemia. Por quê? Porque estava à frente, estava pesquisando, estava avaliando antes e vendo que essa tendência do digital já estava ocorrendo há muito tempo. E essa pessoa se antecipou. Ah, mas aí, João, é fácil porque a pessoa tem dinheiro, não depende do negócio. Negativo. Tem gente, e aí a Eliane pode confirmar isso aqui, no próprio Projeto Ali, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, né, que é a nossa casa aqui do Projeto Ali, que a gente trabalha, atua no projeto, a gente tem vários exemplos de negócios que não tem nenhuma finalidade digital, não tem nada com meio digital. Vou dar um exemplo, empresas que vendem pães diferentes, que conseguiram aumentar as vendas agora, porque conseguiram migrar para o digital de uma forma que continuasse com aquele acolhimento de ir lá comprar um pãozinho caseiro, diferente. Então ela migrou para o digital da mesma forma, com os mesmos valores que ela tinha no atendimento físico. Caliandra Cogumelos também, que vende cogumelos, migrou para o lado digital. Sim. Né? Não tinha assim, nada com o digital, e hoje em dia ela está forte no digital. Com certeza. As próprias, o próprio segmento de flores, olha só que legal, tem aliás, mais de uma, né, no Projeto Vale, empresas que vendem flores. Sim. E que nesse período de pandemia eles fizeram coisas diferentes para entregar a experiência, né, das flores. Eles entenderam que não é só uma flor que você entrega uma experiência, você entrega para a pessoa toda uma questão dela buscar realmente algo para satisfazer alguém que é querido dela, né? Empresa que vende, por exemplo, acessório masculino, entendendo que ela está vendendo um produto, não, ela está vendendo, na verdade, um status para aquele homem, né? Ela está vendendo ali, por exemplo, um conceito voltado para o público masculino. Então, é diferente. Como eu falei lá na questão das empresas, né, daquela empresa que vende joias, né? Se eu entendo que eu não vendo joia e nem semi-joia, se eu entendo que eu vendo arte, eu entrego muito mais. Então, de novo, não adianta você achar que o teu segmento não pode migrar para o digital. Ele pode. E às vezes ele nem deve migrar para o digital, pode continuar no meio físico, mas mesmo assim ainda entregar o mesmo valor. A gente está vendo isso, por exemplo, com o segmento de eventos, que está mudando. Quantos shows estão ocorrendo agora com o drive-in, por exemplo? Essa reflexão. Né? Ô, Frois, a minha empresa vende roupa para cachorro. É uma coisa super nichada,
Sim. né? E eu vendo, e assim, eu tenho um mercado gigante hoje pela internet rolando, né? E a nível mundial. Então, assim, tudo é possível, gente. Tudo é possível. A gente tem que ter um pouquinho só de coragem. Eu acho que falta coragem, às vezes, da gente se arriscar. E como o digital ele é praticamente de graça, porque basta você, de graça, porque o tempo vale muito. Mas em termos financeiros, a doação do tempo, para que talvez seu negócio migre para o digital, é só mesmo dar um start. É acessível. Justamente. Com certeza. É isso. Com certeza. Eu queria só trazer aqui, tem umas dúvidas aqui do pessoal no chat. Acho que era bom a gente trazer aí as respostas de algumas dúvidas do pessoal do chat. Pode ser, pessoal? Para a gente poder... coisa rápida, que já passou de 1 hora já, na verdade, viu, Freud? Eu posso só tirar algumas... Tem duas... A gente mais uma aqui. Tem algumas dúvidas aqui do pessoal, só quero ler aqui rapidinho. Aqui no YouTube, a gente também está transmitindo aqui pelo YouTube, aliás, fica a dica aí lá no canal do YouTube, né, no meu canal, então é só acessar lá, @FroisExplica no YouTube, então procura lá no YouTube, Frois Explica, você vai digitar, ele já vai aparecer o canal lá, se inscreve, porque eu fiz o canal recentemente, começando a postar lá vídeos com dicas, orientações, então vale a pena vocês se inscreverem, tá aí embaixo, só se inscrever, procura Frois Explica, a gente também está transmitindo por lá, então tem algumas dúvidas lá. O Silvio Neres aqui perguntou, ele disse que tem uma página no Facebook que tem 6K aí de pessoas, né? E pessoal da área de saúde, enfim, ele está querendo saber quanto cobrar aí, se ele quer disponibilizar um e-book, quanto cobrar no e-book. De novo, como eu comentei, a dica que eu dou é não cobre no e-book. Esse e-book tem que ser gratuito. É uma forma de você qualificar desses 6K, dessas 6 mil pessoas ali do seu grupo, quantas delas vão se interessar pelo que você está oferecendo. Então, o e-book é um chamativo, ele é uma isca. E eu não recomendaria cobrar nesse e-book. Oferece ele de forma gratuita. E aí sim, se você quiser criar um e-book mais aprofundado, alguma coisa do gênero, você oferece para aqueles que baixarem esse e-book gratuito. Então, oferece um e-book gratuito primeiro, depois você oferece materiais segmentados, mais detalhados, mais específicos, para conseguir oferecer isso com um custo mais baixo, bem mais reduzido ali, para o seu público. Então, assim, pensa nisso. O e-book tem que ser de graça, os outros conteúdos você pode trabalhar de uma forma menor, um conteúdo com valor mais reduzido. Ou então tem um serviço ou um produto que entregue maior valor para o cliente. Porque, que nem o Flores colocou, talvez no mundo digital as pessoas veem que o e-book é algo com baixo valor agregado porque ele é muito acessível. Mas quando você desenvolve uma estratégia, um serviço que você vai estar agregando mais valor, inclusive como a própria Eliane trouxe do exemplo da pessoalidade para o cliente, da questão da customização, aí sim é um diferencial. Que isso, para cada segmento, tem esse gatilho certo que você vai estar alcançando o cliente, aquilo que ele está querendo, né? E de uma forma diferenciada para o seu negócio, que eu reconheço um valor a mais, né? Não é um simples sanduíche, não é um sanduíche qualquer, não. Por exemplo, aquele que tem embalagem do Burger King, por exemplo. Às vezes, o sanduíche que é feito na minha esquina pode ser até melhor do que o do Burger King, mas o valor agregado que está ali naquela embalagem, na forma que está sendo entregue para mim, isso me atrai. Entende? Então, talvez fazer por esse sentido, por essa pegada. Qual que é a outra dúvida, Freud? Vamos lá, outra dúvida aqui, Fernando Dantas aqui. Grande abraço aí, Fernando, grande colega também. Poderiam falar mais sobre estratégias de permuta? Tem muitos negócios que estão trabalhando permutas, né, como estratégia de vendas. Enfim, falar um pouquinho mais disso. Bom, a minha opinião, aí de novo, opinião minha, tá? Sobre permutas é que isso funciona muito bem. Da mesma forma como a gente tem que analisar o que eu vou oferecer de graça como isca para o meu cliente se qualificar dentro do funil e realmente se tornar um cliente final, eu também tenho que avaliar muito bem o que eu vou oferecer como um item de permuta, ou seja, onde eu vou trabalhar uma troca ali de serviços e assim por diante, né? Ou uma troca de produtos. Então, se eu quero oferecer uma permuta, por exemplo, se eu quero oferecer algo para alguém, para um público, para um colega, enfim, para alguém da área de negócios que tenha relevância para aquela pessoa poder trocar algo comigo, eu tenho que oferecer algo que realmente para mim não seja muito, vamos dizer assim, trabalhoso. Então vamos supor, eu posso às vezes oferecer uma sessão de mentoria
com base numa, sei lá, num produto que eu estou precisando. Ou eu posso também, às vezes, trabalhar, aí entra uma outra linha que é próxima, mas não é a mesma coisa, né? Que é a parte dos links de afiliados, por exemplo, que a gente fala também. Às vezes eu posso, ao invés de trabalhar uma permuta, eu fazer uma negociação com aquele fornecedor ou com aquela empresa parceira para fazer com que eu ofereça para ela os meus clientes. Então, eu estou oferecendo uma base de clientes para ela e ela me oferece alguma coisa em troca, algum produto, algum serviço em troca. Eu acho isso bem válido, acho isso bem legal, mas, de novo, tem que saber avaliar até que ponto vale a pena eu entregar, que tipo de serviço vale a pena eu entregar, eu colocar nessa linha de permuta, ok? Agora, depende também do meu segmento de negócios. Às vezes os clubes de permuta funcionam muito, muito bem. Aqui em Brasília, inclusive, tem alguns clubes que estão ganhando destaque nas mídias sociais, nas redes sociais. Às vezes eu entrar num clube desse vai literalmente aumentar as minhas possibilidades de melhorias. Então, se eu entrar num clube de permuta grande, que tem uma série de profissionais e de empresas que possam me agregar, enfim, agregar para o meu negócio, vale a pena, às vezes, eu oferecer algo de valor para eles também. Então, o clube de permuta é muito com base no seu interesse. O que você quer obter? Será que aquele clube vale a pena você oferecer um produto superficial ou vale a pena você oferecer um produto ou um serviço com mais valor, com mais afinco, com mais interesse, enfim, ok? Então, eu acho legal o clube de permuta, eu gosto, eu faço parte de alguns, por exemplo. Bom, bacana, Froz. Eu acho que essa também é uma alternativa. Inclusive, foi muito debatido isso no começo da crise, que seria uma das estratégias de você poder estar sobrevivendo à crise, né? Que é justamente utilizar da permuta junto a fornecedores e, às vezes, outros clientes para que você conseguisse manter alguns negócios. Porque, de fato, o dinheiro ficou escasso na economia, ele não estava girando, as pessoas não estavam recebendo e não estavam tendo condições de pagar. Então, uma das formas que estavam sendo utilizadas, isso em todos os segmentos, não é só no meio digital, mas em diversos segmentos, era justamente essa permuta, que vai desde a pessoa que vende marmita para o cabeleireiro que pode cortar o cabelo, manicure, etc. Então, tinha todos esses tipos de permutas que aconteceram durante a crise para que as pessoas pudessem estar se ajudando. Que isso é um outro conceito que nós trazemos também, que é da economia colaborativa. E a economia colaborativa também é uma ótima estratégia de venda que pode ser adotada por você, seja para posicionar o seu negócio no mercado, como também para você estar conquistando novos clientes, novos parceiros, que é muito importante também, e fazer-se estar sendo cada vez mais conhecido. Eliane, você quer trazer mais algum exemplo bacana que você conhece? Não, eu tô assim, gostando. Engraçado, vocês falando do clube de permuta, eu tava lembrando desses dias que uma pessoa lá do Lab me falou sobre um clube de permuta de que ele estava fazendo parte. Eu estava tentando lembrar do nome aqui, mas eu não estou lembrada. E eu entrei no site, assim, era bem interessante. Era muito legal, assim, mas eu nunca participei. E às vezes você nem precisa fazer parte de um clube. É como a gente estava conversando. Às vezes o seu cliente ele não tem recurso nesse momento para te pagar algum serviço. Mas ele pode te prestar algum serviço. Por que não fazer isso? Sem problema nenhum. Acho que é bem válido, sim. Principalmente porque isso pode... Aí, de novo, o que vale? Você avaliar até que ponto a falta daquele recurso financeiro para você vai literalmente fazer falta nesse período e avaliar até que ponto adquirir aquele serviço daquele cliente vai valer mais a pena. E, de novo, eu sempre recomendo isso. Vai trabalhar com permuta, coloca num papel, literalmente, e tenta calcular, avaliar quanto vale o serviço da pessoa e quanto o que eu ofereci vale. Se estiver batendo, faça a permuta. Se não estiver batendo, ofereça para ele, negocie algo a mais. Tá? Então a permuta ela tem que ser equivalente. Não dá, por exemplo, para você oferecer para o seu cliente um serviço muito mais caro. Elas são ganha-ganha. Ela é um ganha-ganha, perfeito. Então tem que ser benéfico para os dois. Quando você fala em clube de permuta, eu acho que o valor financeiro ele perde um pouco o objetivo. É mais em termos de valores, né? O que isso vale para X, o que vale para Y, né? Entra mais valores do que o valor financeiro em si, né?
Tá. Não, bacana, gente. Tá, a live está sendo ótima, assim. Eu tô vendo que muita gente tá gostando, curtindo. A gente tá se alongando aqui também. E uma forma também de estar agradecendo você que está assistindo, que está nos prestigiando, que a gente tem algo muito especial para vocês. Além de todo o nosso carinho, que isso a gente dá de todo o coração, mas também a gente tem uma oferta muito bacana, que não sei se vocês estão sabendo, mas tem um grande evento que está para acontecer aqui em Brasília, que é bem tradicional e gera grande resultado para as empresas, que a N Produções traz, que é o Top 10. Nesse ano vai ser realizado de forma online, e para que você possa estar assistindo ele, tendo acesso a ele, você pode estar tendo isso gratuitamente para quem esteve aqui assistindo. Então a gente vai estar disponibilizando aqui um link de acesso e também um QR Code que você possa estar entrando na sua máquina, no seu celular, para poder estar adquirindo o seu ingresso. Então, não perca essa oportunidade, vale muito a pena. Compartilha com seus colegas, com outros empresários, que vai ser show, vai ser uma experiência única, válida para todo mundo. Eu já me inscrevi e quero contar com a presença de vocês lá também. Então, aqui acho que a gente trouxe muita coisa mesmo, bacana para todo mundo. Só oferecer aqui também para o pessoal, tá? Uma condição bacana, tá, pessoal? Então, assim, eu vou oferecer 2 mentorias aqui para vocês, 2 sessões de mentorias aqui para o pessoal que fizer aí, primeiro, se inscrever lá no canal do YouTube. Então, você precisa se inscrever no canal do YouTube, né? E fazer um comentário, vai estar postada aqui a live lá no canal do YouTube, eu vou postar lá. Então, não esquece, Frois Explica lá no YouTube. Você acessa, vai comentar. Então, as primeiras pessoas que comentarem lá, as 2 primeiras pessoas que comentarem, eu vou estar oferecendo uma sessão de mentoria. E para as 10 primeiras pessoas também que comentarem lá no canal do YouTube, né, na nossa live, depois que eu postar, vou estar oferecendo um desconto de 50% na sessão de mentoria também. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma oferta aí para vocês. As 2 primeiras ganham uma sessão gratuita e as 10 primeiras que comentarem lá no canal do YouTube tem que estar inscrito. Se não tiver inscrito, não tem como, tá? Vão ganhar. Ô, gente, eu quero falar também. Opa. Sim, Eliane, traz aí. Bom, suas palavras finais. Quero falar também da nossa campanha Juntos Somos Mais Fortes. Sim. Isso, Juntos Somos Mais Fortes. 30 mil horas de consultoria que o Sebrae está dando, totalmente subsidiada pelo Sebrae. Gente, vocês não gastam nada. Tem de análise e planejamento financeiro, planejamento de vendas, renegociação de dívidas, implantação de e-commerce, design e melhoria de serviço. São 13 consultorias super top, gente. Assim, não percam a oportunidade. Entrem lá no nosso site. Como é que é o site, Johan? Como é que é? Loja do Sebrae? Eu sempre me confundo. Eu falo sebrae.com.br, Sebrae nos estados, eu vou sempre por esse caminho. Sebrae nos estados, Distrito Federal, entra lá, que vai abrir a nossa página com a campanha Juntos Somos Mais Fortes. Além disso, tem os nossos cursos online e eventos, gente. As oficinas com WhatsApp Business, Descomplicando o Instagram, vai ter o negócio de moda. Gente, só tem coisa legal acontecendo. A gente está aqui para ajudar vocês a passarem por esse momento difícil, de mão dadas com a gente. A gente quer que todos nós tenhamos muito sucesso e que a gente tenha uma experiência fantástica de crescimento aí nesse período difícil em que nós estamos passando. Não, bacana, então... o QR Code novamente, né? Tá aí, gente, o QR Code para quem pediu. Isso, tá aí. Também a gente vai estar passando aqui na barra aqui também o link para que você possa estar acessando com maior facilidade as consultorias gratuitas que nós estamos oferecendo, que ele basta você inserir o seu pedido, que a gente vai estar registrando em nosso sistema, e com a maior brevidade possível vamos estar dando um retorno e direcionando um consultor para atender a sua demanda. Aqui nessa tarde de sexta-feira, eu agradeço muito a presença de todos, a paciência que vocês tiveram. Acho que foi muito bacana poder contar com todos vocês. Foi um papo muito legal que a gente teve aqui hoje com o Frois e a Eliane. Acredito que todo mundo conseguiu aprender um pouco mais e ter ótimos insights para poder estar montando uma estratégia de negócio agora para esse novo normal, que é o que a gente está começando a ter para os próximos dias. Mas não para por aqui. A gente continuará atendendo vocês com todo o carinho, com toda a paixão que nós temos pelo empreendedorismo.
por todos os nossos canais. Essa aqui não vai ser a última live, a gente vai continuar a ter outras lives para poder continuar a trazer conteúdo. Eu só tenho a agradecer ao João Frost, que disponibilizou esse tempo conosco. Você gostaria de deixar suas palavras finais, Frost? Bom, só dizer a todos que é um prazer estar com vocês, é um prazer poder contribuir de alguma forma com o negócio de vocês e fazer com que vocês realmente consigam superar esse momento de crise. A gente sabe que é um momento muito difícil, que todo mundo está passando por alguma dificuldade de alguma forma, mas que isso passa, principalmente porque já passou em outras ocasiões, né? Mas, assim, esses momentos eles são bons para a gente refletir. Então, reflita sobre o seu negócio, reflita sobre o que você está fazendo, verifique como você consegue mudar. Tudo isso que a gente falou aqui é extremamente aplicável e, assim, é possível de você realizar, né? E aí, a partir desse momento, você vai conseguir ter mais possibilidade de evitar passar por um momento difícil nesse período de crise. Então, crie estratégias para antecipar os períodos de crise. Não espere ele acontecer para mudar. Você consegue mudar antes, tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos, sucesso e valeu!